questão 11 veio aqui com uma figurinha. Aqui a gente tem o raio AO, esse raio aqui, O é o centro dessa circunferência. Então o raio AO é perpendicular ao raio OB. Então o outro raio OB aqui perpendicular, certo? São perpendiculares. MN é paralelo a AB. Calma aí, cadê MN? Tá aqui, ó. MN é paralelo a AB. Deixa eu colocar aqui uma indicação aqui, então, para mostrar que eles são paralelos. Ele fala que esse M, que é paralelo a AB, ele encontra o raio AO no ponto P, tá aqui, e encontra o raio OB no ponto Q, tá aqui. E encontra ainda a circunferência nos pontos M e N, certo? Ele deu ainda que o MP vale raiz de 56. Quem é o MP? O MP é isso aqui, ó. MP, esse segmentozinho aqui, vale raiz de 56. E ele deu ainda que o PN vale 12. Quem é o PN? Tá aqui o P, tá aqui o N. Então esse segmento aqui, PN, vale 12. Certo, vou ter que fazer uma figurinha maior aqui, né? É bom a gente fazer. Muito bem, então aqui estou eu trapaceando novamente, usando canetas coloridas, né? Não pode na prova e tal. Quer que eu faça tudo em preto e branco? Eu posso fazer, não, né? Deixa eu usar colorido para vocês enxergarem melhor. O que o problema está pedindo? Ele quer saber, encontre a medida do raio do círculo. Quem é o raio do círculo? Tá até aqui já a resposta, 10. Eu sei que esse pedacinho aqui vale raiz de 56 e eu sei que esse pedaço aqui vale 12. Quem é o raio? Olha, então tem um monte de relações que a gente consegue enxergar aqui nessa figura, né? Qual é a propriedade que a gente pode usar aqui? A gente pode utilizar um negócio chamado potência de um ponto em relação ao círculo. A potência do ponto P em relação ao círculo. Porque eu conheço o valor desse segmento PM, que é raiz de 56, e eu conheço o valor desse outro segmento aqui, PN, que é 12, né? Então, quando a gente multiplica, a gente tem um ponto dentro da circunferência. Tem uma corda. Essa corda é dividida em duas partes, por um determinado ponto. No caso aqui, P. Então tem essa propriedade aqui. O PM vezes o PN. Isso aqui se chama potência. Potência, né? Potência do ponto P em relação a essa circunferência. E qual é a propriedade que existe aqui? É que se você mantiver esse ponto P fixo e traçar qualquer outra corda passando pelo P, o produto dos segmentos que essa corda vai ficar dividida são iguais. E por sinal é igual ainda a mais uma expressão, que é R2 menos D2. Então isso aqui é a propriedade que a gente tem que utilizar. Não vou demonstrar isso aqui, porque isso aqui faz parte da teoria, né? Potência de um ponto em relação à circunferência. Você prova isso, na verdade, usando semelhança de triângulos, tá? Você vai pegar um ponto P qualquer numa circunferência e aí você traça uma corda e uma outra corda aqui. Vamos colocar aqui A, B, C e D. E aí você mostra que esses dois triângulos aqui são semelhantes. Esse triângulo é semelhante a esse triângulo aqui. Por que eles são semelhantes? Porque eles têm ângulos iguais. Esse ângulo é igual a esse, porque ambos estão opostos aqui ao mesmo arco, né? São escritos nesse mesmo arco. Da mesma forma, esse outro ângulo aqui é igual a esse.
E é claro, esse outro terceiro ângulo aqui é igual a esse, porque são opostos pelo vértice. Então você mostra que esses dois triângulos aqui são semelhantes, e quando você arma a semelhança, você vai fazer que esse sobre esse é igual a esse sobre esse, e aí você troca os termos das frações, e você vai ficar com isso aqui. PA vezes PB é igual a PC vezes PD. PC vezes PD. Ou seja, você mantendo o ponto P no mesmo lugar, qualquer outra corda que você traçar aqui, você vai ter dois segmentos diferentes, porém, cujo produto é o mesmo. E aí você vai pegar uma corda especial aqui nesse caso. Você pega essa corda aqui, ó, perpendicular à distância que liga o P ao centro do círculo. Você pega uma corda assim. Então, quando você fizer aqui o PA vezes o PB, vai ser a mesma coisa que esse segmento aqui ao quadrado. Esse x ao quadrado. E esse x ao quadrado, ele pode ser calculado nesse Pitágoras. Olha aqui, você tem o raio do círculo, você tem a distância do ponto P ao centro do círculo. Então, o PA vezes PB, que vai ser igual a x ao quadrado, vai ser igual a R2 menos D2. Então, a potência de um ponto em relação ao círculo pode ser calculada também desse jeito aqui. Ela é igual ao quadrado do raio menos o quadrado da distância do ponto até o centro. Isso aqui a gente vai usar nesse problema. Porque eu tenho o valor de PM vezes PN, que eu tenho aqui, ó, raio de 56 e 12. Então, PM vezes PN é igual a isso aqui, que vai ser igual a R2 menos D2. Então você vai acabar arrumando aqui uma conta que vai te dar o raio da circunferência. Então desenhamos a figura aqui um pouquinho maior, tá? Nós temos esses segmentos aqui conhecidos, o PM e o PN. Então os valores aqui, raiz de 56 e raiz de 12 que o problema deu. O problema pede o raio do círculo, né? E nós vamos usar o fato desse produto aqui ser igual a R ao quadrado menos D ao quadrado. Onde R é o raio do círculo e o D é essa distância aqui do ponto P até o centro. Então nós já mostramos aqui por que isso aqui acontece. Bom, essa expressão aqui vale quando o ponto P está dentro do círculo. Se o ponto P estiver do lado de fora do círculo, é D2 menos R2. Mas para o ponto aqui dentro, claro, porque esse produto é positivo, PM vezes PN é o produto de dois segmentos, então tem que ser um valor positivo. E essa expressão, que claro, a gente tirou de um Pitágoras, né? Vale R2 menos D2, se o ponto P está dentro do círculo. Então quer dizer que essa distância aqui é menor que o raio, então essa expressão aqui é positiva, certo? Então nós já vamos ter aqui que o produto desses dois valores conhecidos vale R2 menos D2. O problema é que é saber o valor do raio. Só falta a gente descobrir quanto que é essa distância, né? Ou você descobre ela aqui numericamente, quanto é que ela vale, ou então você descobre em função do raio. E agora nós vamos ter que usar o seguinte aqui. Nós vamos ter que usar que esse pedacinho aqui, PM, é igual a esse pedacinho aqui. Por quê? Por que que isso acontece? Bom, você pode imaginar que isso aqui acontece por simetria. É um argumento para mostrar que esse pedacinho aqui é igual a esse. Agora tem uma outra maneira de você argumentar isso. É o seguinte, quando você tem uma circunferência e você traça duas cordas paralelas, como é esse caso aqui, temos aqui duas cordas paralelas. O AB é uma corda e MN é outra corda. E o problema deu que essas cordas são paralelas, né? A construção é feita dessa forma. Então, quando você tem duas cordas paralelas, o que vai acontecer?
vai acontecer que esse pedacinho aqui, essa corda, vai ser igual a esse pedacinho aqui. Por que que isso acontece? Acontece pelo seguinte, que essas cordas aqui, vamos desenhar aqui, são duas paralelas e vamos fazer o seguinte, vamos usar aqui uma transversal cortando, ligando esses dois pontos aqui. A gente sabe que quando a gente tem duas retas paralelas cortadas por uma transversal, nós vamos ter esses dois ângulos aqui iguais, né? Como é que se chama isso aqui? Alternos internos, né? Então a gente lembra lá do teorema lá do Euclides, que mostra essa história das paralelas cortadas por uma transversal, que os ângulos alternos internos são iguais. E é o que está acontecendo aqui, ó. Esse ângulo e esse ângulo são alternos internos, que nem nessa figura aqui. E sendo alternos internos, eles são iguais. Esse ângulo vale a metade desse arco. Esse outro ângulo vale a metade desse arco. Como eles são iguais, isso significa que esses dois arcos aqui são iguais. Portanto, esses dois pedacinhos de corda são iguais aqui. Então aqui nessa figurinha, nós temos que esses dois pedacinhos de corda aqui são iguais. São iguaizinhos. E além do mais, tem um monte de ângulos iguais aqui, né? Olha só, esse ângulo aqui, por exemplo, vai ser igual a esse ângulo aqui. Olha para cá. Esse ângulo, ele vale esse arco mais esse arco sobre 2. Esse aqui. E esse outro ângulo? Esse outro ângulo vale esse arco mais esse arco sobre 2. Mas como esses dois arcos aqui são iguais, quando a gente fizer a conta, a gente vai concluir que esses dois ângulos que eu estou falando aqui são iguais. Então esses dois ângulos aqui são iguais. Olha, então esses dois ângulos são iguais. Ótimo. A gente tem esses dois pedacinhos aqui iguais, o BN e o AM. BN é igual a M. A gente tem que esse ângulo aqui é igual a esse. O que mais que vai acontecer? Esses outros dois ângulos aqui são iguais, ó. Esse ângulo é um ângulo de 45 graus. Esse aqui também é um ângulo de 45 graus. Claro, porque esse triângulo OAB é um triângulo retângulo isósceles. O problema falou isso, né? São dois raios. O problema falou que esses raios são perpendiculares. Então esse OAB é um triângulo retângulo isósceles. Como esse segmento aqui é paralelo, aqui vai ser 45 graus, aqui vai ser 45 graus. Quer dizer, tudo isso aqui é 45 graus. Esse ângulo vale 45 graus, aqui também é 45 graus, aqui também é 45 graus. Todo mundo aqui é 45 graus. Então, quando a gente olha para esses dois triangulinhos aqui, ó, o triângulo PAM, esse aqui, ele vai ser igualzinho não é a maneira certa de dizer, né? Como é a maneira certa de falar isso? O triângulo PAM é congruente, a gente usa esses três tracinhos, é congruente ao triângulo NQB. A gente coloca aqui o caso de congruência, é o caso ângulo, lado, ângulo. Porque a gente viu que os ângulos são iguais, né? E além do mais, tem esses segmentos aqui, AM e BN, que são iguais por causa disso aqui que eu mostrei. Então eles são iguaizinhos. Logo, a gente conclui que esses dois segmentos indicados em vermelho aqui são iguais. Ou seja, o PM é igual ao QN. Que o problema deu que isso aqui vale raiz de 56. Raiz de 56. Então esse pedacinho aqui é raiz de 56. Esse pedacinho aqui é raiz de 56. E esse PQ, quanto é que vai ser o PQ? Isso tudo vale 12. Então o PQ vale 12 menos esse pedacinho QN, que é raiz de 56.
Só mais uma coisa aqui. Olhando para esse triângulo OPQ, triângulo OPQ, esse aqui. Que tipo de triângulo é esse? Ele é um triângulo retângulo isósceles, né? É um triângulo retângulo que tem esses dois ângulos aqui, que a gente já viu que são 45 graus. Sendo assim, qual é a relação que existe num triângulo retângulo isósceles? Qual é a relação entre o cateto e a hipotenusa? Essa relação é essa aqui, é raiz de 2, né? Se aqui é 1 e aqui é 1, a hipotenusa vale raiz de 2. Essa é a proporção entre os lados de um triângulo retângulo isósceles. Se você sabe a hipotenusa, para você achar o cateto, é só você dividir por raiz de 2. E vice-versa, né? Se você sabe um cateto, para achar a hipotenusa, é só você multiplicar por raiz de 2. Isso aqui é consequência do teorema de Pitágoras. Então, sendo assim, eu já tenho o valor do PQ, que dá isso aqui, ó. Para saber esse segmento OP, que é justamente o valor D dessa fórmula, é só pegar o PQ e dividir por raiz de 2. Olha só. Então, isso aqui vai ficar o seguinte. O D, que é esse segmento OP, vai ser igual a PQ dividido por raiz de 2. PQ dividido por raiz de 2. Quanto é que vai dar isso? Divide esse PQ aqui por raiz de 2. O PQ dividido por raiz de 2. Divide isso aqui por raiz de 2. Olha. 12 mais não é menos, né? Botei errado. Menos raiz de 56 dividido pela raiz de 2. Bom, aqui vamos pegar um fator 2 emprestado para poder dividir por raiz de 2. Isso aqui vai dar, então, 3 raiz de 2. E aqui nesse raiz de 56, vamos dividir por raiz de 2, vai dar raiz de 28. Raiz de 28. Que a gente pode reescrever ainda aqui como 2 raiz de 7, né? Mas vamos deixar assim por enquanto. Então, finalmente, a conta que interessa pra gente. O PM vezes o PN, que é isso aqui, raiz de 56, vezes 12, que é o PM vezes PN, né, a potência. Isso aqui é igual ao raio ao quadrado, que o problema está pedindo, menos o D ao quadrado. E o D a gente já viu que dá isso. 3 raiz de 2... menos raiz de 28, vamos colocar no lugar do raiz de 28, vamos botar aqui 2 raiz de 7, né? Isso aqui é 4 vezes 7, tira a raiz, vai ficar 2 raiz de 7. 2 raiz de 7 ao quadrado. Então, a gente tem que fazer essa continha aqui para achar o valor do raio. Calma aí que tem um erro aqui. Olha só, o erro tá aqui, ó. 12 dividido por raiz de 2. Eu fiz errado essa continha aqui. Olha só. 12, vamos separar como 6 vezes 2. E aí eu vou dividir por raiz de 2. Aí vai cortar aqui, vai ficar 6 raiz de 2. Não vai ser 3 raiz de 2 coisa nenhuma, tá? É 6 raiz de 2 aqui ao invés de 3 raiz de 2. 6 raiz de 2 menos a raiz de 28. Então essa aqui é a conta correta. Aqui é 6 raiz de 2, tá? Então o perigo de errar em conta sempre existe. Ainda mais quando tem radical, né? Não sei porquê. Então vamos fazer a continha aqui, ó. Raiz de 56. 56 é 4 vezes 14. Quando a gente tirar a raiz, vai ficar então 2 raiz de 14. 12 raiz de 14 vezes 12. E aqui vai ficar R2 menos... Isso aqui é o quadrado da diferença. Vai ficar o quadrado do primeiro. O quadrado do primeiro vai dar 36 vezes 2. Mais o quadrado do segundo. O quadrado do segundo vai ser isso aqui. O quadrado vai dar 7 vezes 4, 28. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes 6 vezes 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 7. Então vai ficar
2 vezes 6, vezes 2, vezes raiz de 2 vezes raiz de 7, vai dar raiz de 14. É isso aqui. Então isso aqui vai ficar 2 vezes 12, 24. 24 raiz de 14 é igual a R2 menos, isso aqui vai dar 72 mais 28, isso vai dar 100. Menos 100. E aqui vai ficar menos com menos mais, isso aqui vai dar 2 vezes 6 vezes 2, vai dar 24 raiz de 14. E agora 24 raiz de 14, 24 raiz de 14, ficamos com r ao quadrado menos 100 é igual a 0. R ao quadrado é igual a 100, já que o r tem que ser positivo, né? Então r vale 10. Então o raio da circunferência é 10. Raio da circunferência é igual a 10.